Fala pessoal, meu nome é Juliana. Não. Eu confundi. Vai. Fala pessoal, meu nome é Rian. E eu sou a Juliana. E esse é o canal Vivendo no Canadá. Eu acho que era o contrário. Então, pessoal, a gente ficou um bom tempo sem postar vídeo aqui no YouTube, né? Mas a gente tá planejando voltar agora a atender vocês em todos os nossos canais de comunicação, YouTube, Instagram, e-mail, blog. Blog, hein? A gente tem um blog também, muita gente não sabe, tem muita coisa interessante lá. Inclusive, ele está de cara nova. Vamos deixar o link aqui embaixo para vocês verem. E a gente está com esse planejamento dessa nova fase para o Vivendo no Canadá. E a gente quer trazer cada vez mais conteúdos mais completos e que tirem todas as dúvidas de vocês. E, claro, mais importante, dando a nossa opinião sincera das coisas. E o primeiro tema que a gente resolveu inaugurar essa nova fase é algo que vocês sempre pediram pra gente fazer, que era comparando o nosso planejamento financeiro quando a gente ainda estava no Brasil com a realidade de quando a gente chegou aqui. Então esse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre o nosso planejamento financeiro, abordando o que mudou enquanto a gente ainda estava no Brasil, se foi realístico o nosso planejamento em relação à nossa chegada aqui no Canadá, e também o que mudou nos nossos custos mensais depois que o Rian conseguiu emprego. Spoiler alert, a gente arrasou no planejamento. Então vamos começar falando o que mudou no nosso planejamento enquanto a gente ainda estava no Brasil, né? Porque quando a gente fez o nosso vídeo, quando a gente fez o post de planejamento, a gente, por exemplo, tinha estimado que ia gastar $1.100 no aluguel. Só que enquanto a gente ainda estava no Brasil, a gente começou a pesquisar algumas opções de apartamento perto do college, que desse para mim ir andando, e que também tivesse supermercado, farmácia, essas coisas perto também que a gente fosse andando, e nesse caso a gente não precisaria usar o transporte público. Então o que a gente fez? O nosso planejamento era $1.100 para o aluguel, e o planejamento para o transporte era 220, que são 2 passes mensais de adulto, né, aqui em Calgary, era o que a gente iria gastar. E a gente resolveu pegar esses 220 e somar no aluguel, então a gente teria um budget maior para aluguel, podendo... Ia flexibilizar mais essas opções, né? Isso. E aí acabou que o budget final ficou quantos? 1.320. E no final das contas a gente acabou alugando um apartamento de 1.334, que foi bem próximo. E enfim, o nosso apartamento que a gente alugou aqui fica 3 blocos do college, então a gente não precisa usar transporte público, a gente tem supermercado na frente, também não precisa usar transporte para isso. Só que o problema com isso é que acabou que o college dela tem uma taxa obrigatória de transporte público, não dá para correr, mesmo que você não use ela, você vai ter que pagar. A diferença é que, quanto que é a taxa? Porque aí é bem barato. É para uma pessoa só também, né? Então... E é barato, eu acho que é 110, não lembro agora, mas é para 3 meses. Então assim, ainda tinha a gente teve que pagar um pouquinho para o transporte mesmo sem usar, mas não impactou tanto o nosso planejamento, porque o planejamento econômico, né, de gastos mensais para o college era separado, era uma planilha separada que a gente tinha, então meio que não impactou tanto nossa previsão. Agora a gente vai fazer um comparativo do nosso planejamento de gastos com a chegada no Canadá e do que realmente foi gasto, para ver se a gente fez um planejamento legal, né? Então vamos lá, a gente tinha planejado que a gente ia gastar com roupas de inverno $500, e ia gastar de mobília e utensílios domésticos $4.000, e ia gastar de Airbnb $860 para 2 semanas procurando apartamento. A realidade foi que dos 500 de roupas de inverno, na verdade, a gente gastou $409,18. Da mobília e utensílios, a gente gastou $3.052. E o Airbnb, na verdade, a gente acabou não gastando, porque quem não viu ainda, a gente alugou, vou deixar o vídeo aqui, a gente alugou o apartamento ainda estando no Brasil, então a gente só precisou pagar uma estadia no hotel, que foi uma pernoitezinha só, $78. Que inclusive é em cima da faculdade dela, do college dela, aqui do ladinho. E bom, vou explicar aqui
em relação à vestimenta primeiro. Por que que deu essa diferença, né? E por que que tá tão baratinho? A gente escolheu comprar roupas de, assim, que não são de marcas, roupas mais baratas, de roupas de inverno mesmo. E por que que a gente fez isso? Basicamente escolha nossa, né? Você não teria problema se você quisesse pegar de qualidade, mas eu não sei também se é uma boa ideia, porque, tipo assim, a gente no primeiro inverno aqui, a gente acabou de chegar, a gente não sabia se as roupas qual roupa ia ser melhor pra durar, sei lá, tal luva é melhor para inverno, tal luva não é. Então, assim, a gente não tinha muita noção dessas coisas ainda. A gente não sabia como é que ia ser a nossa rotina, se a gente ia andar muito ao exposto, né, ao ar livre, se a gente ia andar pouco. E acabou que a gente, com pouco tempo de Canadá, com 6 meses de Canadá, menos que isso, eu acho, a gente comprou um carro e a gente praticamente não anda na rua. Então, a gente quase não usa roupa, né, de frio. Então, acabou que pra gente se tornou uma escolha muito boa a gente ter comprado os outros baratos, porque a gente praticamente não usa, é muito difícil mesmo. Isso. E a questão da mobília e utensílios domésticos foi bem fácil também ficar dentro do orçamento, porque uma coisa que a gente sempre fala, gente, existe o site de tudo aqui no Canadá que dá pra gente acessar do Brasil e já fazer o planejamento. Então eu já tinha meu carrinho da IKEA montado, a gente sabia exatamente os móveis que a gente queria comprar, exatamente os preços. E a gente ainda deu sorte que na época que a gente foi, estava tudo na promoção. A gente deu essa cagada. E lembra de quê? Por que tá tudo promoção, né? Não sei, é que vira e mexe tem muita promoção, né? Então, a nossa cama estava na promoção, a mesa com as cadeiras da sala estavam na promoção. Muitas das coisas que a gente queria comprar estavam na promoção e isso ajudou bastante. E eu tô vendo aqui, inclusive falando de promoção, para quem estiver vindo, se conseguir comprar as roupas de inverno logo depois do inverno, assim, os preços caem mais do que a metade, às vezes é 80% de desconto. Então, assim, se você puder planejar bem, tenta não vir no início do inverno, porque se for comprar roupa de inverno no início do inverno é caro pra caramba. Agora eu esqueci que... lembrei. Não, eu já tinha comentado. A questão do Airbnb foi aquilo, que a gente acabou não precisando de Airbnb, só pagou um pernoite e por isso foi mais barato do que o que a gente tinha planejado. Agora a gente vai fazer aqui uma comparação de gastos mensais que se tem aqui no Canadá, além do aluguel, né, e do college que a gente já comentou. E, por exemplo, a alimentação. A gente tinha uma expectativa de gastar $450 por mês e acabou que a realidade a gente gastava entre 400 e entre 500. Então acertamos assim em cheio, né, nessa parte. Bem próximo. É a média, então tá perfeito. Celular, a gente tinha previsto que a gente ia gastar $60 por mês, a gente acabou gastando 80. E internet, a gente tinha previsto 72 e acabamos gastando 47,25, mais ou menos, né? $47 por mês. Lazer, que conta saída para restaurante, ir no shopping, essas coisas. A gente tinha previsto $120 por mês e gastou esses 120 por mês. Netflix, não tinha como errar, né? Porque é um valor fixo, então a gente preveu $9 e sim, são $9. E farmácia, que a gente tinha previsto $150 por mês e acabou que a gente não gastou nada de farmácia. A farmácia foi um gasto que a gente colocou no nosso orçamento mensal, porque no Brasil a gente gastava muito em farmácia, porque eu vivia bichada, gente. Eu tinha bicheira no olho, eu tinha labirintite. Eu gastava muito dinheiro com remédio por mês. Eu acho que era em torno de pelo menos R$200. E aí a gente tinha estimado quanto? $150 aqui no Canadá. Mas a gente já tá aqui há 14 meses agora e a gente nunca gastou com remédio, a gente nem chegou a usar os montes que a gente trouxe. Os que a gente trouxe estragou, né? Um monte já tá estragado. Acho que o único remédio que a gente comprou aqui foi de aspirina, né? Mas na verdade eu comprei pra fazer uma receita de shampoo. Mas eu já usei, outro dia eu tive dor de cabeça, aí eu tomei uma e melhorou. Mas aí a gente eliminou esse gasto de farmácia e as outras coisas de farmácia, tipo shampoo, condicionador, Gillette, a gente acabou incluindo... Isso tá junto na conta do supermercado. De alimentação, tá dentro dos quanto? Dos 400, 500 que a gente tem gastado. Não, vai começar a dar ataque de riso. Não, anda.
A gente vai falar de alguns custos inesperados que a gente teve na nossa chegada aqui no Canadá agora. Foi algo que vocês pediram lá no Instagram pra gente falar. A gente nem lembrava mais, a gente ficou tentando lembrar o que foi. Será que teve alguma coisa? E teve duas coisas. Uma delas foi o Tenant Insurance, que é um seguro que você precisa fazer para alugar o apartamento ou casa que você for morar. Eu não sei se é obrigatório, assim, mas 99,9% dos aluguéis vão pedir que você tenha um insurance, então não tem como correr. E a gente paga $30 por mês, né? É por mês, né? Uhum. Por mês nesse Tenant Insurance. E o outro gasto que a gente lembrou que a gente teve foi no aeroporto, quando a gente estava embarcando. O Rian tava O Rian tava vindo com visto de visitante, então ele tinha que ter a passagem de volta pro Brasil, mesmo eu estando com o visto de 1 ano, ele tinha que ter de volta. E a gente só tinha comprado de ida pros dois. E aí a gente teve que comprar na hora lá uma passagem pra ele, eu nem lembro mais quanto 2.900. foi. Foi 2.900. Eu podia ter esquecido. Por que você não esqueço. Foi 2.900. E o irritante é que a gente sabia que essa regra existia e a gente não lembrou, a gente já sabia. A gente comprou uma super promoção de passagem de vinda e eu acho que a gente empolgou tanto que tava na promoção que esqueceu de comprar a volta. O que deu raiva é que o cara falou que eu consegui o reembolso de pelo menos metade do valor depois. Eu entrei em contato, ele tinha feito um monte de besteira e acabou que eu não consegui reembolso de nada. Então foi R$2.900 pro lixo. Outra pergunta que vocês mandaram pra gente lá no Instagram foi qual o maior desafio pra gente se manter dentro do orçamento, e com certeza foi a parte de lazer. Porque, gente, sério, quando você chega aqui, você começa a conhecer as pessoas e aí as pessoas começam a te chamar pra sair e você quer fazer amigos, né? Ainda mais no nosso caso, né? Que a gente tinha o Instagram já, então muita gente viu a gente chegando, que morava aqui, veio chamar a gente pra ir sair e tal. Então era bem difícil pra gente se manter no orçamento no início. O que a gente fez foi tipo assim, a gente não saía mais sozinha, a gente deixava pra gastar tudo quando alguém chamasse a gente pra sair, pra passear, né? Então esse foi acho que foi o único desafio pra se manter no orçamento, né? Acho que sim. E agora eu vou falar um pouco sobre, a gente, né? Vamos falar um pouco sobre o que mudou no nosso planejamento depois que eu consegui um emprego aqui no Canadá. Para quem acompanha aí a gente já desde o início, sabe que a gente chegou aqui no Canadá em fevereiro e em maio eu já recebi uma oferta de emprego, mesmo ainda não tendo visto de trabalho. Se você não viu esse vídeo contando tudo... Vamos deixar ele por aí. Para tudo! A gente ainda não pediu like nem pra se inscrever no canal. Gente, deixa o like. Mas a marmotinha tá aí pra isso, ela sempre aparece... Um like. Gente, a marmotinha tá pedindo um like aí. Deixa o like pra gente. Vocês vão recusar a marmotinha. Por favor. O símbolo nacional do Canadá, né, gente? Deixa um like, deixa um comentário pra gente falando se você está feliz com a nossa volta pro YouTube, que a gente fica muito feliz. E a gente responde todo mundo. Isso aí. E agora eu já não lembro mais o que eu tava falando, tô brincando. Então, aí eu consegui esse emprego antes do visto e acabou que eu só comecei a trabalhar em setembro, né? Porque o nosso visto demorou uns 3 meses? 95 dias. Mais de 3 meses para chegar o processo. Quando eu recebi a oferta, a gente já tinha aplicado, mas ainda estava em processo, né? E foi isso. Acabou que eu recebi o emprego bem antes do esperado, né? Que tinha no nosso plano. Eu estava para quando? A gente considerou a pior hipótese. A gente botou 18 meses sem emprego. Eu não considerava isso, mas para agradar alguém, né, que achava que eu não ia conseguir emprego aqui, a gente botou 18 meses sem emprego. Deixa eu aproveitar só para frisar uma coisa. Tem muita gente que vem pro Canadá com planejamento do casal trabalhar em entry-level jobs, que os dois, que o marido vai trabalhar 40 horas e o cônjuge que tiver na escola vai trabalhar 20 horas em entry-level jobs. Esse não foi o nosso planejamento. O nosso planejamento sempre foi focado no Rian achar um emprego na área dele, que a área de TI paga bem aqui no Canadá, né? Então... Graças a Deus. Então, o foco dele é trabalhar e o meu foco é estudar. Então, gente, aí desde que o Rian recebeu a oferta de emprego em maio, a gente meio que começou a dar uma afrouxada no nosso orçamento de gastos mensais, né, como se fosse uma recompensa, que estava tudo dando certo. E os itens que mais mudaram foi a alimentação e lazer. E também, vocês sabem, né, tem vídeo aqui no canal já que a gente comprou um carro aqui no Canadá,
porque o trabalho do Rian fica a uns 40, 60 minutos de transporte público. Eu daria de 30 a 40, na verdade, se eu fosse. O problema é que não tem transporte público até lá. Eu teria que descer e andar mais uns 25 minutos, 30 minutos, assim, né? Tem isso. No inverno fica ruim, né? E outro motivo também que ajudou a gente a relaxar um pouquinho nas taxas não, nos gastos, foi que a Juliana não precisou fazer o PEFA. Né? Tem até um vídeo aqui no canal contando disso, contando por que eu não precisei, o que mudou com isso e tal. Então não é que os planos estavam dando certo, os planos estavam melhores ainda do que a gente tinha planejado até esse ponto. E eu vou comentar aqui quais foram valores, né, dessa diferença que teve antes e depois de arrumar um emprego, para vocês terem uma ideia de quanto que a gente relaxou aí. Para alimentação, antes do emprego a gente estava gastando de 400 a 500, né, como eu já falei. Depois do emprego mudou de 500 a 700. Lazer, antes do emprego a gente gastava 80. Não. Também? É celular. Então, nossa, celular. Antes do emprego a gente gastava 80 celular, depois do emprego a gente mudou para 132, que a gente não gostou muito da operadora que a gente pegou na primeira vez, que não cobria muitos lugares. A gente tinha Freedom, a gente mudou para Virgin. Lazer, então, agora. A gente gastava 120 antes do emprego e depois do emprego a gente passou a gastar de 120 a 400. Não é que a gente passou a gastar isso, a gente meio que liberou até 400. A gente não gastava 400 todo mês, né? Ai, falta $100 pra gente gastar ainda. Não. Vou no restaurante gastar mais. Era só tipo uma faixa. Um teto, né? Gasolina, que a gente não tinha previsto antes, né? Porque a gente não tinha carro, mas agora a gente passou a gastar de $30 a $60 por mês. O seguro do carro também, que é o mesmo esquema, a gente não gastava antes e agora é $245 por mês. Que inclusive eu tenho um vídeo aqui falando de tudo também, como você fazer seguro, como pegar desconto e tal, vou deixar aqui. Financiamento do carro, outra taxa não planejada, que agora a gente gasta $594 por mês. Tô com medo de ter falado reais alguma vez e não ter percebido. É sempre dólares, gente. A garagem, outra taxa não prevista, que a gente agora gasta $150 por mês aqui para ter garagem no subsolo do prédio. Academia, que a gente também não gastava, e como só eu tô fazendo, são $40 por mês. E a lavagem do carro, que é bem esporádico, eu acho que eu só lavei umas 4 vezes até hoje, e a gente gasta em torno de $12 a $15 por lavagem. Então é isso, pessoal. Se você não conseguiu acompanhar assim, os valores, que eu acho que ouvindo às vezes pode ser meio ruim, eu vou deixar aqui embaixo o link pro blog que a gente fez a tabela, comparando e tal. E esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Ativa as notificações. Compartilhe o vídeo com as outras pessoas que você acha que vai se interessar, né? E não esquece que vai vir muita novidade por aí. Vai ter uma surpresa daqui a um tempinho que a gente está criando para o canal do YouTube. E quem acompanha a gente no Instagram já recebeu um spoiler. E eu já tava aqui, que surpresa, já tinha esquecido. Memória de peixe dourado, né? E vocês devem ter percebido também que a gente mudou a posição do nosso cenário, a gente tá fazendo sentado agora. Comenta aqui embaixo se vocês preferem sentado ou em pé. Bota aí hashtag sentado ou hashtag em pé. Time sentado contra time em pé. Mas provavelmente a gente não vai seguir o que vocês falaram, porque a gente vai ficar sentado mesmo, que é mais fácil pra gente. Mas vocês podem comentar à vontade aí. Até a próxima, pessoal. Tchau.